Olá, leitores, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos de tag aqui no canal. Eu vim responder uma tag que me foi proposta pelos queridos, pelos maravilhosos do Jefferson e da Nazaré, lá do Devoradores TV. Casal muito amor, tipo, sério, eles são uma inspiração pra mim, assim. Um dia eu quero ter um relacionamento como esses dois têm, de companheirismo, de carinho, de amor, enfim. Todo o meu carinho, todo o meu amor pra vocês. E se você não conhece o canal Devoradores TV, eu vou deixar o link ali embaixo. E o Jefferson e a Nazaré tem também o grupo lá no Facebook, Devoradores de Livros, que é o melhor grupo literário do Facebook, sem mentira nenhuma. Eu adoro aquele grupo, eu tô sempre por lá participando e tudo mais. Vou deixar o link ali embaixo também se você não conhece. Bom, eles foram tagueados pela Priscila, se eu não me engano, e me taguearam. E eu vou deixar os links ali embaixo também. E a tag é a seguinte, eu vou falar um pouquinho sobre os meus hábitos de leitura. Eu já devia ter feito isso aqui no canal, mas enfim, tudo conspirou em favor dessa tag, né? E consiste em alguns tópicos sobre os quais eu vou conversar com vocês um pouquinho aqui. O primeiro tópico é o seguinte, como eu marco o meu livro, como eu marco onde eu parei no meu livro. Essa é fácil, galera, eu marco onde eu parei no meu livro com marcadores normais, marcadores de papel e tudo mais. Eu tinha uns marcadores chiquezinhos, chiquetosos, que eram aqueles marcadores de metal, que tipo, sabe, são meio que uma foicezinha, mas eu acabei perdendo porque eu tenho uma facilidade gigante para perder coisas que estão nos meus livros, tipo de marcadores. Então eu perdi esses marcadores e nunca mais comprei também, porque ele é caro pra caramba. E eu não tenho nenhum marcador mais chique. Tipo, lá no vídeo do Nazaré e do Jefferson, fiquei babando com os marcadores que eles têm. Mas enfim, eu marco meus livros assim. Não faço orelha, Deus me livre de fazer orelha em livro, não, não, pelo amor de Deus. E nem uso aqui a aba do livro, porque, meu Deus, eles. Tipo, ele estupra praticamente o teu livro, né? Mas enfim. O segundo tópico é o seguinte, como eu carrego meu livro? Bom, eu sempre saio de casa carregando a minha pastinha com meu material da faculdade, tudo mais, o material de trabalho, que é uma pastinha de notebook. Geralmente eu carrego meu livro ali dentro. Se eu não carrego meu livro ali dentro, eu carrego meu livro na mão. Ou seja, se eu não levo aquela pastinha, eu levo o livro na mão. O importante é que eu sempre ando com um livro para tudo quanto é canto. Eu não saio de casa sem um livro. Bom, o terceiro tópico é meio polêmico, que é livro físico ou livro e-book. Eu confesso para vocês que até hoje eu não me rendi ao e-book. Eu não tenho facilidade para ler livros digitais, para ler arquivos digitais. Eu tenho um problema de vista, como vocês podem ver, eu sou meio vesgo, né? Meio vesgo não, vesgo e meio. Eu tenho estrabismo, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Eu tenho 4 problemas, então quando eu começo a ler muito, tipo numa tela e tal, começa a me dar dor de cabeça. E assim, eu não curto mesmo ler livro digital. Tipo, eu leio muito os livros da Roberta Sell, lá do Wattpad, que ela é uma autora nacional minha favorita, querida, minha amiga também, eu adoro os livros dela. Mas enfim, dificilmente eu leio livros em arquivo digital, só os dela mesmo e tal. E assim, até deixei de ler já os clássicos do King, tipo Incendiária, tal, porque só encontrei eles em formato digital, não em formato digital. Bom, o quarto tópico também é meio polêmico, que é reler ou não reler. Eu não sou muito a favor da releitura, porque eu acho que tem tanta coisa ainda para mim ler, que se eu for parar para reler, eu vou perder esse tempo todo relendo um livro que eu já li, mas que tipo eu poderia estar lendo outro, entende? Se bem que na releitura você sempre tira alguma coisa nova, você sempre tem uma experiência diferente com a releitura do livro. Eu posso afirmar isso porque eu reli agora It, do Stephen King, que eu li faz uns 2 anos atrás a primeira vez. E eu pretendo muito reler O Senhor dos Anéis, que foi uma experiência que eu tive lá quando eu tinha meus 10, 11 anos e que foi totalmente negativa. Eu quero trocar isso. E tem alguns outros livros aí que eu fui relendo, tipo, que geralmente eu abandonava numa época, num período, pegava para reler novamente e, tipo, nessa releitura eu adorava o livro. O que não foi com a Rainha do Tráfico, né, querida? Mas enfim, não cheguem perto desse livro, pelo amor de Deus. Eu ainda vou dar uma outra chance para ele, mas enfim. Bom, o quinto tópico é o horário de leitura. Eu não tenho um horário de leitura específico para ler. Eu leio no ônibus, na verdade, indo e voltando para a faculdade ou para o trabalho, que é meia hora mais ou menos de viagem de ida, meia hora de viagem de volta. E eu não, tipo, não tenho assim uma hora por dia para chegar, sentar e ler. Tipo, vou ler uma hora antes de dormir. Não, isso não acontece comigo. Eu leio na hora que me dá na telha, na hora que me dá vontade. E tipo assim, eu lia muito no banheiro. Confesso isso para vocês que eu sentava no banheiro e ficava lendo. Mas depois que nós temos, né, os aplicativos, celular, Facebook, eu levo meu celular para o banheiro. Mas não levo mais
os meus livros, enfim. Bom, a sexta pergunta é o seguinte: quantidade de livros lidos por mês. Quantidade de livros lidos por mês aí é um assunto que é subjetivo, na verdade. Tem meses que eu leio 3, 4 livros, tem meses que eu leio um. Por exemplo, na releitura do It, eu levei um mês inteiro relendo It. Tudo depende da minha empolgação com o livro. Essa semana, por exemplo, eu li um livro em 3 dias. E, tipo, foi um livro chato pra caramba, mas que eu li em 3 dias, sabe? Assim, então tudo depende do andamento do mês e de como está o meu querido humor. Bom, a sétima pergunta, a sétimo tópico, é a quantidade de livros lidos por vez. Eu confesso pra vocês que eu tenho uma dificuldade tremenda de ler mais de um livro por vez, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu sinto que se eu tô lendo ali um livro, se eu pego outro livro pra ler, parece que eu tô traindo aquele livro que eu tava lendo anteriormente, entende? Tipo, eu fico, não. Aí eu fico pensando naquele livro que eu tava lendo enquanto eu tô lendo outro livro, e o negócio não funciona, e tipo, eu fico preocupado com outro livro, eu fico tipo, meu Deus, mas eu tenho que ler aquele livro. Eu prefiro ler um livro só por vez. Queria muito conseguir ler vários livros ao mesmo tempo. Eu até consigo ler um livro teórico e um livro de literatura, mas, assim, tipo, eu prefiro focar num livro só que eu penso o tempo todo que eu levaria para ler 2, 3 livros, eu termino aquele livro ali de uma vez mais rápido. Enfim, não sei se vocês conseguem me entender. A quinta pergunta... a quinta pergunta não. A oitavo tópico, a oitava pergunta é o seguinte: ler ou não ler em inglês? Eu confesso para vocês que muitas vezes eu prefiro ler o original. Um exemplo que aconteceu foi o seguinte: The Graveyard Book, do Neil Gaiman. Eu confesso para vocês que eu li O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman, e achei uma porcaria. Pois é, heresia dizer isso, mas enfim, todo mundo gosta daquele livro, achei uma porcaria. Aí eu pensei, não, vou dar mais uma chance pro Neil Gaiman, e um dia eu encontrei esse livro aqui, uma promoção no Submarino, eu acho que tava R$ 9,90. Eu pensei, vou comprar, bacana, eu gostei do título, The Graveyard Book, o livro do cemitério. Gente, eu amei esse livro de paixão, entrou para uma lista dos meus livros favoritos da vida. Depois eu peguei com meu amigo emprestado o livro em português e fui comparar. Tipo assim, ó, a tradução que eles dão para os nomes próprios, por exemplo, o nome próprio do menino aqui, do protagonista, é Nobody Owens. Tipo, pô, tá certo que você vai traduzir para o português, ali Nobody Owens significa ninguém Owens, porque quando perguntaram o nome disseram que era ninguém, mas enfim, mantém o nome original, cara, igual a J.K. Rowling. Tipo, Bill Weasley, Gil Weasley. Aí, tipo, foram traduzidos vários nomes, várias coisas, nomes próprios, por exemplo, Quidditch, que é quadribol. Tipo, por que diabos que ela traduziu pra quadribol, velho? Sabe, assim, são umas coisas que eu penso, não rola, então eu prefiro muitas vezes ler o livro original em inglês, confesso pra vocês. Eu, como sou professor de inglês, como tenho influência na língua, eu leio das duas línguas de boa. Mas eu prefiro 1000 vezes ler o original em inglês. Se bem que o original em inglês para importar é carinho, os livros no Brasil já são caros o suficiente, então eu leio mais livros em português, mas quando eu tenho a oportunidade de ler uma obra no original em inglês, eu não perco essa oportunidade. Que foi o caso com Harry Potter and the Cursed Child, que eu comprei o inglês, até mesmo sabendo que em português chegaria, eu consegui baixar o PDF do inglês, mas enfim, eu comprei o livro porque eu queria ler mesmo em inglês. Bom, o nono tópico é o seguinte: abandonar livros. Eu confesso para vocês que eu tenho uma pira muito louca com abandonar livros. Eu não gosto de abandonar livros. Se eu abandono um livro, eu fico com uma ressaca literária ferrada e não consigo me concentrar, ou não consigo ler outro livro depois daquele por uma semana quase, porque eu fico pensando, meu Deus, eu não tô gostando do livro, eu não tô me identificando com ninguém. Mas eu penso, poxa, vai ver, eu poderia começar a gostar, eu poderia me identificar com aquele personagem, o livro pode mudar, enfim, eu fico com aquela consciência pesada e muitas vezes eu resolvo voltar para esse livro, que aconteceu com A Rainha do Tráfico, do Arturo Pérez Reverte, que eu abandonei ele faltando umas 50 páginas, voltei, terminei de ler, não gostei e agora pretendo voltar de novo para reler o livro, para tentar dar uma segunda chance. Vai entender, eu não gosto de abandonar livros. Tipo, agora eu li um livro ali que era uma porcaria, tava chato, era uma leitura rápida, era uma leitura objetiva, mas estava chato e eu não consegui desistir do livro, eu não consegui abandonar, porque eu fico com esse peso na consciência. Bom, o décimo tópico é o seguinte: escrever ou fazer marcações nos livros. Eu confesso que eu já fui muito contra fazer marcações nos livros. Eu, quando era adolescente, fazia isso, mas depois de um tempo, meu Deus do céu, fazer marcações nos livros. Mas ó, o meu exemplo do Spotlight, por exemplo.
eu fiz marcação com marca-texto aqui e também coloquei as flagzinhas nas coisas que me chamaram a atenção. Quando eu tenho flag, eu uso flag que eu acho que é mais bonitinho e melhor. Quando eu não tenho, tipo, aqui acabou as flags na metade do livro, eu comecei a fazer marcação com marca-texto. E assim, eu já fui muito contra, mas hoje em dia eu não sou nem contra nem a favor. Enfim, eu acho que pode ser feito, mas é uma coisa que você vai estar meio que danificando o seu livro, né? Mas aí tem aquela ideia, pô, os livros são para ser lidos, os livros são para ser surrados, os livros são para ser, não é só para ficar de enfeite na estante, sabe? Então, eu até marco, dependendo do livro, eu até marco. Bom, o 11º tópico é ler com ou sem música. Isso aí eu já confesso para vocês que para mim ler com música é fantástico, é fenomenal, é excelente, porque tipo assim, sou uma pessoa que gosta muito de música, então tipo, eu conseguindo colocar uma trilha sonora naquela leitura que eu tô fazendo, pra mim é um amor da minha vida. Tipo, é tudo, assim. O último livro que eu até tava pensando em fazer isso aqui nos vídeos quando eu for falar de um livro. Tipo, dar meio que uma trilha sonora pra esse livro, mas eu não fiz isso ainda. O último livro que eu resenhei aqui no canal, que foi o Ar que Ele Respira, eu li o livro inteiro praticamente ouvindo Ed Sheeran. Ou seja, principalmente a música Photograph. E foi uma experiência muito bacana. Então aquele casal ali, aquela história meio que tem uma trilha sonora pra mim, tem uma música, sabe? Então eu gosto muito de ler ouvindo música. Geralmente eu gosto muito de ler ouvindo músicas instrumentais. Mas tem um cantor que eu ouço bastante também enquanto eu tô lendo, que é a voz dele, sei lá, que é o Peter Hollins, esse cara aqui. Eu vou deixar um link ali embaixo do canal do Peter pra vocês, ele tem umas músicas fantásticas, enfim. Aí a 12ª questão é sobre HQs e mangás. Se HQs e mangás têm um espaço na minha estante. Confesso que não. HQs, muito dificilmente eu leio aquelas do Graphic MSP da Turma da Mônica, que eu sou apaixonado. Eu gosto muito de revistinhas da Mônica também, da Mônica antiga, Mônica jovem. E mangás, assim, gente, eu tenho uma coisa contra a cultura oriental, assim, às vezes. Tipo, eu não consigo ler mangá, não gosto de anime, enfim, é uma coisa que eu até queria mudar, eu até queria ter esse hábito, mas eu começo a ler mangás e não vai, sabe? Tipo, eu não entendo porquê, espero que um dia eu mude e transforme essa minha mentalidade, mas até lá eu duvido muito. E o 13º tópico é sobre Scoob, se eu uso Scoob ou não uso. Eu tenho conta no Scoob, eu tenho conta no Goodreads, eu uso, não uso nada. Pra vocês terem ideia, eu sempre quis fazer digamos, uma organização dos livros que eu leio, tal, ou num caderninho, ou na internet mesmo, ou numa planilha, mas eu nunca consigo fazer isso. Então a forma que eu encontro para catalogar os meus livros, para registrar o que eu leio, o que eu não leio, tal, o que eu ganhei, o que eu não ganhei, o que chegou, é o canal aqui. Então, tipo, Scooby, essas coisas eu infelizmente não uso. Bom, galera, foram essas as respostas. Nazaré e Jefferson estão aqui as respostas que vocês pediram. E é isso, meu povo. Eu não vou tagar ninguém, porque até mesmo, assim... eu não tenho quem tá... ah, não! Bom, é isso, meu povo. Muito bacana isso daqui. Responder essa tag com vocês. Eu não vou taguear ninguém, eu vou deixar livre para quem quiser responder essa tag, sinta-se tagueado. Até mesmo porque eu não tenho muitos, assim... conchavos, muitos conchavos youtubísticos na comunidade, booktuber e tal. Eu acompanho muitos canais, mas eu acho que eles nem sabem que eu existo, talvez. Eu não sei se o Guilherme, lá do Nirvana Literário, eu tenho quase certeza que ele já fez essa tag, mas se ele não respondeu ainda, eu queria convidar ele para responder. O Rubens do Ler Vicia, Nazaré e o Jefferson já convidaram, então é aí. E é isso, meu povo. Um grande abraço para vocês. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito, de curtir. E até mais. Me conta aqui embaixo, claro, como é que são os seus hábitos de leitura. Vamos conversando aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.